Oi, gente! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma semana do nosso tempinho de devocional, nosso tempinho juntinhas, onde a gente aprende mais da parte de Deus, onde a gente compartilha. Aliás, muito legal ver vocês compartilhando nos comentários. Quero também já lembrar você de fazer essa ação aí nos comentários, que é você colocar o que Deus tem falado ao seu coração, como tem sido para você. Isso é tão importante para mim, porque conforme eu vou produzindo conteúdo aqui para vocês, isso me ajuda a saber como está indo, se está legal, se precisa melhorar isso, aquilo. Então, coloca lá o quanto que Deus tem mexido com vocês, se isso tem sido bom para você, tá bom? É bem importante. Aproveita que você já está fazendo isso, colocar nos comentários, já vai lá, ativa o sininho, se inscreve se você ainda não é inscrita e também, gente, manda para mais pessoas, porque tem tanto conteúdo ruim na internet. Quando a gente tem a oportunidade de ter aí uma vida de devoção legal toda semana com conteúdo bom, é tão legal você poder ser bênção na vida de alguém mandando isso para alguém, tá bom? Então já fica aqui meu convite para você. E para quem está chegando hoje, nós estamos falando e conversando baseado nesse diário devocional. O diário devocional é um livro, é um devocional mesmo, né? Que eu participei, então toda a primeira parte é minha e nós estamos estudando ele, nós vamos até o final, tá bom? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre Deus Salvador. Nós falamos já sobre a paternidade de Deus, falamos sobre a bondade de Deus e agora a gente vai falar sobre a salvação, sobre esse Deus Salvador. E antes de qualquer coisa, né, eu quero orar com você. Então, onde você estiver, se você tiver possibilidade, oportunidade, feche os teus olhos, nós vamos orar juntos. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus presente, um Deus bom. Obrigada pela oportunidade de te conhecer mais, de crescer no Senhor. Eu peço que esse tempo que a gente está tirando de devocional com o Senhor possa ser muito frutífero na nossa vida, que possa edificar e transbordar para outras pessoas, que na nossa vida o Senhor possa estar mexendo sobre esse assunto, que hoje nós possamos sair daqui edificados e crescer mais ainda no Senhor. Te amamos, te desejamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Pega aí seu caderno, se você adotou um caderno, se você ainda não adotou o caderno, vai lá, pega uma folha então, mas eu quero que você participe. A ideia do devocional não é só você receber um conteúdo, mas que você possa de fato ser ministrada nesse momento, assim como eu fui também quando eu fiz esse devocional, tá bom? Então, esse é o meu convite. Pega uma Bíblia, um caderno, uma caneta e bora lá. O texto de hoje, nós sempre começamos com um texto e o texto de hoje vai ser em Efésios, abre aí, Efésios no capítulo 2. Efésios 2, nós vamos ler o versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Gente, esse trecho da palavra de Deus, ele é riquíssimo em detalhes. Tem muita coisa importante que a gente vai tirar daqui, tá bom? Olha só, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Nós somos salvos pela graça de Deus sobre a nossa vida, uma graça imerecedora por meio da nossa fé. Isso não vem de vocês. Veja que a salvação não vem de nós mesmos, não é conquistada. É uma dádiva, ou melhor, um presente de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Veja, não é porque você faz mais, porque você faz boas obras, você recebe a salvação. Para que ninguém venha se orgulhar. Então não depende de mim, de você. A salvação é uma dádiva, uma soberania da parte de Deus sobre mim e sobre você. É muito importante nós falarmos sobre esse assunto, porque veja, esse assunto sobre a graça de Deus, ele é uma das coisas mais difíceis na minha caminhada com Jesus e também nos atendimentos, percebendo as coisas, percebendo as pessoas. E a dificuldade até no relacionamento com Deus é sobre a salvação, a graça, o merecimento.
como fica o meu relacionamento com Deus a respeito disso? Então, é uma das coisas mais difíceis de assimilar, porque a salvação, de modo cru, é um presente de Deus para mim e para você, que Ele escolhe dar para quem Ele quer dar, e ponto, e acabou. Não importa se eu oro mais, se eu oro menos, se eu leio mais a Bíblia, se eu não leio, não importa. Isso não faz diferença no sentido de receber a salvação. Isso faz um sentido de ler e orar mais ou menos, talvez no crescimento, no meu relacionamento com Deus. Coisas que eu vou perder de ver no relacionamento com o Senhor porque eu não oro mais ou porque eu não leio mais, mas não está assimilado à salvação. Isso é muito difícil, porque muita gente não consegue perceber isso, né? E Paulo, ele está evidenciando aqui no livro de Efésios, justamente que não há nada que possamos realizar para conquistar a salvação. E isso também é um pouco difícil de assimilar, justamente porque talvez seria até mais... não quero usar essa palavra fácil, mas talvez estaria sob o meu controle. E estando sob o meu controle, eu posso correr mais, eu posso dar um jeito, mas não está sob o nosso controle. O que Paulo está dizendo é que é um presente de Deus dado por sua doce e irresistível graça. É graça, é favor imerecido por nós. Sabe por quê? Pelo simples fato de que não existiria nada que eu e você pudéssemos fazer para conquistar a salvação. Nada. Me diga uma coisa que você possa dizer assim, poxa, isso aqui está à altura da salvação. A salvação é a altura disso que eu faço. Uma boa obra, ajudar pessoas carentes. Nada disso se compara à beleza da salvação, o sentido da salvação, né? O tamanho da salvação. Nada disso se compara. Então, nem que a gente quisesse merecer, eu e você somos podres, você sabe disso. Bom, você se conhece, eu me conheço, eu sei o tão podre que eu sou, né? O tanto que eu preciso ainda crescer mais, o tanto que eu preciso ser mais parecido com Jesus, o tanto que eu caio em erros, em pecados, e você da mesma forma. Então, se dependesse de nós, também a gente estaria muito frito, não é verdade? Graças a Jesus é que isso é um presente da parte de Deus. Imerecidamente. Eu e você não merecemos a salvação. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa levantar aqui. A Bíblia fala, não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Todos nós somos pecadores e merecíamos a condenação. Estávamos condenados, mas Jesus, por sua graça, por sua misericórdia, escolheu quem Ele gostaria de entregar a salvação. E sabe, esse é o nosso Deus, e nós precisamos confiar na bondade dEle sobre nós. E a primeira coisa é isso, não merecíamos. Não existe nada que podemos fazer. A salvação ela é um presente de Deus. Não tem como merecer. E sabe, nós levamos muitas vezes a vida e até esse assunto mesmo sobre a salvação baseado no que a gente vive com as pessoas, na troca que a gente vive com as pessoas. Porque na vida real, aqui na vida palpável, real não, na vida palpável aqui onde eu vejo as pessoas, me relaciono, converso e tal, como é que funciona? A lei dos relacionamentos é assim, eu dou, né, eu faço pelas pessoas e eu recebo uma troca sobre isso, né? Às vezes mais, às vezes menos, eu não recebo, mas essa é a lei dos relacionamentos. Você cultivar uma amizade, você também recebe algo em troca. Então, se eu amo mais os meus filhos, talvez eu vou receber carinho deles. Se eu faço mais, eu recebo mais. Porém, a salvação, ela é completamente diferente disso. Não tem nada que você possa fazer. Poxa, se eu ler mais a Bíblia, talvez Deus me concede a salvação. Talvez se eu ajudar os pobres, Deus vai me dar a salvação. Porque veja, eu sou uma pessoa tão maravilhosa. A gente foi condicionado dessa forma, não é mesmo? Por exemplo, quando você era criança, você já deve ter ouvido isso. Olha, você vai receber a sobremesa se você se comportar. Ou se você comer toda a comida. Então está sempre condicionado a alguma coisa. A salvação não tem nada a ver com isso, com essa condição humana. Ela é a soberania de Deus sobre a nossa vida. Então,
A questão é o seguinte: se sou salvo pela graça, eu posso viver em pecado? Essa é uma questão muito importante nesse momento a gente levantar aqui. Poxa, Larissa, entendi que eu sou salva, entendi que não tem nada que eu possa fazer, entendi que, poxa, Deus é bom na minha vida, veja que pecadora sou e mesmo assim recebi a salvação, então agora posso viver numa nice, posso viver em pecado, porque Deus vai, né, me amar do jeito que eu sou. Será mesmo que é assim que funcionam as coisas? Sim, a salvação é parte de uma graça de Deus imerecida. Porém, não tem como, porque se você ama o pecado, se você não quer se livrar do pecado, do vício, da irritação, da explosão dentro da sua casa, enfim, seja lá o que for que você está imerso num pecado, talvez que é recorrente na sua vida. Se você fala, não, eu sou assim mesmo, me aceitem porque Deus me aceita. Se você não quer lutar contra o pecado, na verdade, evidencia o seu coração. O seu coração é evidenciado pelas paixões que você tem. Se você é apaixonado pelo pecado que você vive, talvez você precisa repensar se de fato você conhece ao Senhor e se você de fato entregou seu coração ao Senhor. Porque aquele que ama Jesus, aquele que vive uma vida de relacionamento com o Senhor, não vai amar o pecado. Ele odeia o pecado. Sabe, nojo do pecado? Não sei se você já sentiu, se você já pecou ao ponto de você sentir nojo, de você falar, isso aqui não faz parte da minha vida. Eu tenho vontade de vomitar isso. Eu não acredito que eu caí de novo nisso. Eu não acredito que de novo eu estou vivendo isso. Sabe, esse evidencia um coração. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito a partir de agora. Não, eu não sou. Aliás, sou muito podre. Né? Não tem um ser humano que seja perfeito. Você também não é. E o Senhor não espera de você que você não caia, que você não erre. Né? Deus conhece, nós estamos num mundo caído, mas a questão é morrer lutando, com raiva do pecado, sabe? A Bíblia fala que é melhor você entrar, eu não lembro bem certinho, mas sem um olho do que com os 2 olhos em pecados. Se o teu olho te faz pecar, arranque, a palavra fala. Talvez não de forma literal, pelo amor de Deus, né? Mas o que ele está dizendo é justamente isso. Se tem algo que te faz pecar, arranca da sua vida. Sabe, é melhor você chegar todo torto no céu, mas com nojo do pecado, do que você amando o pecado e dizendo, ah não, mas é que eu já fui salvo, né? O Senhor, olha só, Ele não se preocupa com isso. Na verdade, isso evidencia um coração de alguém não arrependido. A terceira coisa, então a primeira coisa, salvação ela é um presente de Deus, a graça imerecida. Segundo, um coração que ama o pecado evidencia, de fato, se estamos em Cristo ou não. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. 3, boas obras. O que então são as boas obras que a Bíblia fala? Por exemplo, lá em Tiago 2, no versículo 26, fala assim, se você está com a sua Bíblia aí, Tiago, no capítulo 2, versículo 26, diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Então ele está dizendo assim, se você crê em algo, né, e você não exercita isso, você não age em obras, então é morto. Você crê, na verdade você não crê. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem superficial. Se eu acredito no meu casamento, de fato eu acredito na família, eu acredito que a minha casa pode dar certo, que a minha casa, o Senhor está nisso, Ele está reconstruindo algo novo. Se eu creio nisso, a minha ação, as obras, elas fazem parte, elas acompanham isso que eu creio. Então, as minhas obras vão ser de uma mulher que ama a sua família, que em atitudes práticas, todos os dias dentro da minha casa, estarei orando por isso, vou fazer uma janta maravilhosa para o meu marido, eu vou amar os meus filhos, vou dedicar tempo a eles. Então veja, as obras elas fazem parte daquilo que você crê.
Então, o que eu quero dizer com esse terceiro ponto é que as obras, você lutar contra o pecado, não é porque você foi salvo, então agora, enfim, vou viver minha vida de qualquer jeito. Porque se você crê em Jesus, se você crê na igreja, se você crê na missão de Jesus, então as suas obras vão crescer ainda mais e não diminuir. Não faz sentido você dizer para mim que agora que você foi salvo, então agora eu posso viver de qualquer jeito, afinal, Deus me aceita como estou. Não, peraí. Primeiro, tenha nojo do pecado, porque isso faz parte daqueles que estão em Jesus. E segundo, haja, faça, arranque os teus olhos, né? Se isso está te fazendo pecar, sabe? Faça coisas, não só deixe de fazer. Ai, não vou mais fazer isso ou aquilo que desagrada o Senhor, mas comece a fazer, comece a ler a Bíblia, comece a falar sobre o Evangelho para os teus amigos, comece a servir na tua igreja, porque a fé sem obras é morta, não significa nada. Então, eu quero ler algo do nosso livro aqui, que é a seguinte: encontramos salvação somente pela graça de Deus e através do sacrifício de Jesus na cruz somos redimidas do nosso pecado. Aleluia! Através do sacrifício de Jesus. É só isso que precisamos. E em resposta ao sacrifício de Jesus, nós agimos em boas obras. É porque eu não consigo, eu não sei vocês, mas eu não consigo olhar para o que o Senhor fez por mim na cruz e ficar, não, o Senhor me aceita assim como eu sou, podre, pecadora e amando o pecado. Eu não consigo viver dessa forma, em resposta ao que Ele fez por mim. E não para que eu receba mais da salvação. E esse é um equívoco muito grande. Pessoas que vivem, meu Deus, agora perdi a salvação, meu Deus, agora ganhei a salvação, meu Deus, agora perdi, agora eu fiz isso e agora por causa disso perdi a salvação. Não, peraí, gente, que loucura. Que loucura, não depende de você, depende da graça de Jesus, depende do sacrifício de Jesus. E a partir desse momento, quando nós cairmos em pecado, não vamos perder a salvação. Quando nós caímos em pecado, nós vamos levantar, nos arrependermos, aprendermos com isso e vivermos uma vida diferente. Isso é a prática daqueles que entenderam a graça da salvação. Eu quero lançar um desafio para vocês. Antes de lançar o desafio, Romanos 3:23 também fala muito interessante sobre isso. Olha só, Romanos 3, se você está com a sua Bíblia aí, abre aí. Romanos 3, 23 ao 25 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Muito maravilhoso entender sobre a graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Foi por causa dele. Ele decidiu fazer isso por nós. E em resposta dessa graça, eu e você não vamos parar de lutar contra o pecado. Não é porque nós somos assim, nascemos assim e agora me aceitem. Não, mas em resposta a isso, as minhas obras vão ser de acordo com aquilo que eu creio. Eu quero lançar o desafio para você, que é o seguinte: eu quero que você reflita em cada pergunta. Não precisa anotar nada, não precisa escrever nada. Se você quiser também você pode. Mas são 3 coisas que eu quero te perguntar, tá? A primeira delas é, reflita aí, você pode pausar o vídeo, o áudio, enfim. Eu vou ler, você pausa, pensa e depois a gente continua, tá bom? A primeira coisa é, você tem dificuldade para aceitar o fato de que nada do que fazemos nos dá direito à salvação? Você tem dificuldade para aceitar o fato de que nada do que fazemos nos dá direito à salvação? O que muda em nossas vidas quando entendemos isso? O que muda para você entender que não é porque fazemos mais que recebemos a salvação, fazemos menos, perdemos ou não recebemos a salvação? O que isso muda na sua vida e no seu relacionamento com Deus? Pausa o vídeo e responde para você mesma. Segunda questão que eu quero que você reflita é o seguinte: quando cai em pecado, você consegue crer que o Senhor continua amando você? Quando você cai em pecado, você continua crendo que Deus continua amando você? Pausa aí e responde para você mesmo.
E minha última reflexão que eu quero que você tenha aí é: seus hábitos e estilo de vida na frente das pessoas ou quando você está sozinha apontam para aquilo que Deus ama? Seus hábitos apontam para aquilo que Deus ama, seja você na frente das pessoas ou sozinho? Suas obras estão à altura da sua fé em Cristo? Aquilo que você faz está à altura daquilo que você crê? Reflita aí. Tenha esse tempinho de reflexão e já voltamos. É isso, gente. Que coisa mais incrível entender isso tudo, não é verdade? Isso é um assunto que daria para a gente ficar aqui muitas horas, mas eu acho que nesse devocional é para a gente pensar muito. Quero que você, durante a semana, você possa, sabe, triturar isso dentro do seu coração. Até que ele faça sentido para você. Até que isso mude o teu relacionamento com Deus. Que não é uma barganha, que não é uma troca, não fala de merecimento, mas um relacionamento de amor, de gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez por você. Que Deus abençoe você. Até semana que vem.